boa tarde para vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa nesta sexta-feira. Final de semana chegou e com ele muitos jogos dos times da nossa região. Dá uma olhada. Copa Paulista, Esporte Clube Taubaté vai até São Paulo encarar o Nacional na briga pela quarta posição do Grupo 3. Na segunda divisão do estadual, Mantiqueira joga fora de casa contra o Primavera. Já o São José Esporte Clube recebe no domingo o Brasilis. Futsal, nos playoffs das quartas de final, o Taubaté entra em quadra domingo contra o Barueri. E você que assiste o nosso programa pode participar ao vivo através do nosso facebook.com/os donos da bola vale e também pode deixar o placar do jogo do seu time do coração hoje pra gente, que a gente vai comentar aqui no programa. E para fazer os comentários, ele, o meu parceiro Antônio Carmo, que semana que vem estará de folga, cara? Como Férias. assim? Férias? Boa tarde pra você. Boa tarde, viu? tudo bem? Quantas férias você tirou nesse período de 8 anos aqui? Duas, só. 2 por ano você tira. Eu consegui uma liberação via STF. Falei com o ministro Gilmar Mendes. Entrou no Tribunal de Justiça Superior. Falei com o Rodrigo Janot, eles deram a... Mas eu entrando aqui, eu achei que eu estava no túnel do tempo vendo Dini é um gênio. Ah, você viu que bonitinho? Sugestão do meu pai, Misael, ó. Fazer Dini é um gênio. Fazer as mudanças necessárias. Mas que beleza, sexta-feira, ótimas notícias, o esporte chegando, a gente vai comentar tudo por aqui, tá certo? Exatamente, e a gente começa falando da Águia do Vale, que recebe no domingo o Brasilis, buscando a liderança do Grupo 6, para ter a classificação muito bem encaminhada. A reportagem é de Vieira Júnior. O São José faz os últimos ajustes. Domingo recebe o Brasilis no estádio Martins Pereira. A movimentação foi no campo anexo do Teatrão. Um trabalho de 2 toques para os jogadores de linha. E como o time terá o desfalque certo do atacante Brenner, precisa de um substituto. O mais cotado é Thiago Seiji. A gente sabe da importância do Brenner na equipe, né? Ele é um atacante que tem ajudado a gente no último jogo, fez gol até. E acho que todo jogador procura titularidade, né? E eu estou trabalhando para isso. Se o Oliveira optar por me colocar, eu vou estar pronto para ajudar o São José. É um jogador praticamente da mesma característica. Eu acho que até com um pouco mais de polivalência, porque o Brenner é um atleta que não sabe jogar de costa, ele é um atleta exclusivamente de velocidade. E o Thiago, além de ser um jogador rápido, né, liberado, também sabe jogar de costa. Então, a gente deve iniciar com ele. Pronto, tá definido. Segundo o professor, você vai pro jogo, Thiago. Então agora explica. Você e o Brenner têm as mesmas características dentro de campo? O Brenner é um atacante mais pela beirada, um atacante mais rápido, veloz, né, habilidoso. Eu sou mais centralizado, né, mais centroavante. Eu sou mais de área. Acho que é totalmente diferente. O treino do São José teve que ser interrompido por alguns minutos, porque o helicóptero Águia da Polícia Militar pousou ao lado do gramado, trazendo um paciente que foi levado para a ambulância e depois ao PS da Vila Industrial. Depois da breve pausa, quem não parou foi o goleiro Robert. Ele desfalcou a equipe na última rodada com problemas nas costas e no tornozelo, mas ele garante que está recuperado e vai para o jogo. Visto que foi uma recuperação boa, esse período que eu fiquei ausente, deu para recuperar legal. O São José venceu na semana passada o Brasilis, que é o lanterna do Grupo 6 sem nenhum pontinho conquistado. Jogo tranquilo? Eu espero poder desempenhar um bom jogo, né? Nos nossos mandos, até porque a gente está devendo uma boa apresentação para a nossa torcida e a gente tem consciência disso e esperamos que seja no domingo uma belíssima partida. O Brasilis tem nenhum ponto ainda no campeonato, né? Eu acho que eles não têm nada a perder, acho que eles devem vir para cima da gente aqui, até porque se eles não fizerem nenhum ponto, não tem chance nenhuma para eles mais, então a gente tem que entrar focado desde o começo, tentar achar um gol para sair com a vitória. Mas e para você, professor? Vai enfrentar em casa o lanterna que vocês já venceram. 3 pontos garantidos, né, Oliveira? Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Eu acho que primeiro nós temos que respeitar o adversário, né? E ter pés no chão, né? Tranquilidade, inteligência, é um jogo difícil, até porque isso é fato, nós até agora não conseguimos fazer ainda uma grande partida dentro de casa. É um jogo onde não tem favorito. Agora, lógico, nós temos que impor, né? O fator casa, impor com o apoio da torcida, respeitando o Brasil, mas buscar o nosso resultado. O jogo é em casa. O São José já venceu o Brasilis, inclusive, na última rodada, mas isso não quer dizer que vai vencer agora, como o próprio técnico Oliveira disse. É uma coisa de cada vez, né, Antônio Carlos? Existe favoritismo, isso é claro. O próprio São José não pode negar
esse favoritismo que o clube tem diante do Brasilis no jogo. Agora, aquilo que a gente fala sempre aqui, Andressa, entre ser o favorito e ganhar o jogo, lá se vão 90 e tantos minutos, né? Então, todo cuidado é pouco. Esse é o tipo do jogo traiçoeiro, aquilo que foi falado, acho que pelo Robert aí, alguém. O Brasilis vem para o tudo ou nada. Já se perder, tanto faz. Até porque, Andressa, o Brasilis, ele não tem a responsabilidade no campeonato que o São José tem. O São José entrou no campeonato para subir. Não se admite um time em que pese todos os problemas existentes aí, extracampo, administrativos, com tudo, com um time com a história do São José, numa cidade com a pujança de São José dos Campos, disputar a última divisão do campeonato. Já o Brasilis, ele joga o campeonato por uma obrigação contratual com a Federação Paulista, porque o time lá foi montado apenas para fazer categoria de base, para revelar jogador e ganhar. Para quem não sabe ainda, o clube é administrado pelo Oscar Bernardes, ex-zagueiro do São Paulo, da Ponte Preta, da Seleção Brasileira, cujo filho é o presidente do clube. Então, mas aí para jogar os campeonatos de base, tem que jogar um campeonato profissional. Aí profissionalizou uma garotada lá e joga o campeonato. Se de repente conseguir bom resultado, ótimo. Se não conseguir, maravilha. Então não tem nenhuma preocupação, ao contrário do São José. Esse sim, tem a preocupação, tem a obrigação, tem a necessidade de ganhar. Então, domingo, 10 da manhã, o outro jogo Itararé, Osasco, 3 da tarde em Itararé. Pela manhã, não é jogo, Andressa, para 10 mil torcedores, por exemplo, mas é jogo no mínimo para 3, 4 mil torcedores. O torcedor da Águia, aquele que não vai, um dia eu falei aqui, o torcedor da Águia está devendo, um torcedor ligou, como devendo se eu vou no campo todo jogo? Você não está devendo. Então, aqueles que vão... Não é generalizado, né, Carmo? O torcedor, de uma maneira geral, aqueles que não têm comparecido. Fosse um jogo aí de Série A1, Série A2 de Paulista, ia todo mundo, beleza, né? Então, mostra o seu amor, a sua vontade, a sua identificação com o clube, indo prestigiar o time no momento desse. Porque se ganhar domingo, olha, dificilmente perde a vaga. Para perder a vaga vai ter que perder os outros dois jogos. A classificação vai ficar muito bem encaminhada, né, Carmo? A gente está vendo aí. Se ganhar domingo, a classificação tá aí, ó, vai para 8 pontos, dependendo do resultado do Osasco com o Itararé, abre uma grande vantagem. E aí tanto faz Itararé ou Osasco, ele vai ter que jogar contra os dois mesmo, contra o Osasco fora o Itararé em casa, mas aí é questão de acertar. Então, é um jogo fundamental. O pessoal está dizendo, o São José está devendo uma grande atuação, é verdade, em casa. Ganhar um jogo com mais folga, né? Fazer um 2-0, um 3-0, assim, tranquilo. Isso não aconteceu ainda, mas o time está invicto desde o final do primeiro turno. Já lá foram 7 jogos no segundo turno, mais 3 nessa outra fase. Então a equipe está mostrando potencial. Tem time sim, isso eu tenho dito aqui, André, por aquilo que a gente viu do campeonato. É um time que pode perfeitamente pensar em acesso, pode sim, dá para brigar com todo mundo. Agora, não pode fraquejar num momento como esse. Então, domingo, a responsabilidade, a obrigação, ela é todinha do São José. Vem aí o Brasilis, para ele tanto faz, o São José que tem essa responsabilidade de conseguir o resultado. Independente de quem vai jogar, com desfalque, com problemas, tem que ganhar o jogo. Aqui no nosso Facebook, o Clemilton Freire participa com a gente sempre aqui, pedindo para mandar um salve para a torcida do Acadêmicos da Savoia de São José dos Campos nos assistindo. Um beijo para vocês aí. O Wellington Andrade dos Santos dizendo para a gente mandar um abraço para o Osmar, que está assistindo o programa. Obrigado, ligadinhos também aqui. No programa do Roberto Barbosa. Manda um abraço para minha mãe que mora lá, do meu tio. Lembrando que vocês podem mandar suas perguntas para vocês também pelo nosso WhatsApp para o Carmo, que depois ele vai responder no dia do nosso quadro, tá certo? Você, Carmo. Depois das férias. Vou responder agora, depois das férias. Carmo, ainda na segunda divisão, sábado, o Mantiqueira vai enfrentar fora de casa, lá o Indaiatuba, em Indaiatuba, o Primavera. A classificação tá embolada, mas o time precisa vencer, senão vão ser 3 derrotas seguidas. 2 em casa e 1 fora, aí não dá, né? Não, e agora a coisa complicou mesmo. Apesar de ter ainda essa possibilidade de classificação, como você disse, num grupo muito embolado, se ele ganhar amanhã, ele simplesmente passa o primeiro colocado. A diferença é mínima, de 2 pontos, né? É menos que uma vitória vale 3 pontos. Então, ganhando o jogo, abre a vantagem. Se ele empatar, já não é um bom negócio, porque lá se vai um jogo a mais e a diferença continuará em 2 pontos. Como lanterninha aqui, mas é muito próximo do líder. Aquilo que eu falei aqui ontem, se ele ganhar, ele pode ser o líder. Ele ganhando do Primavera, ele vai a 6. Havendo empate em José Bonifácio e Taquaritinga, pronto, ele é o líder. Ele vai para a penúltima rodada como líder. Revira tudo. Então, esse campeonato, ele começou como líder na primeira rodada, ficou como vice-líder na segunda, caiu para a lanterna na terceira. Pode retomar esse caminho ganhando fora de casa. Agora, eu já disse aqui, o Primavera
Gávea fez a melhor campanha entre todos os 29 participantes na primeira fase. É um time que só perdeu 2 jogos, é um time que cresceu muito na reta final, não vai ser fácil. Tanto é que o Mantiqueira acabou perdendo para eles em casa, né? Aqui do nosso Facebook, a Juliana Oliveira. Juliana, um beijão para você, corintiana roxa, uma família linda nos assistindo hoje. E hoje ela está ficando mais experiente, é aniversário dela. Manda o endereço. E o Arilson Vanil da Costa, o Facebook deve ser juntinho aí, tá dizendo aqui, já imaginou a Águia e o Mantiqueira subirem? Bom, né? Que coisa linda, né? Para nós seria muito bom, né? Extraordinário. A gente comentou isso aqui há muito tempo atrás, né? Subirem os 2 times do Vale do Paraíba, mas está muito difícil que isso venha a ocorrer. Vamos torcer, né? A gente vai acompanhando os jogos aí. Daqui a pouquinho a gente traz informações do Murrão, que joga amanhã lá em São Paulo contra o Nacional. As informações do São José Vôlei, a derrota deles diante do Corinthians de Guarulhos e ainda hoje as informações do mata-mata da Liga Paulista com o Taubaté Futsal. A gente volta já.